Deus, queria convidá-los a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, aqueles que puderem acompanhar conosco na sua Bíblia, queria convidar que abrisse. Um verso muito interessante, eu vou tirar algumas lições desse verso aqui para nós, tá bom? Vamos estudá-lo aqui, é um capítulo todo, a gente vai precisar tirar lições aqui dele, eu vou ler para vocês aqui o capítulo todo. Diz o seguinte: depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão numa visão dizendo: não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo e te darei uma grande recompensa. Abrão respondeu: Senhor Deus, quem me darás se continuo sem filho? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? E eis que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: este não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se pode contá-las. Queria que vocês atentassem bem nisso. Eu gosto muito de ver os detalhes da Bíblia. Daqui a pouco a gente vai ver uma coisa interessante sobre isso aqui. E ele disse: assim será a tua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído por justiça. O Senhor disse também: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão respondeu: Senhor Deus, como saberei que hei de herdar essa terra? O Senhor respondeu: traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio e pôs metade em ordens, uma com a outra. As aves, porém, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo, com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que eu escravizar. Depois elas sairão com muita riqueza. E você irá para junto do seu pai em paz, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração voltará para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passou entre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: a sua descendência dei esta terra, desde a região do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quinizeus, dos cadmeus, dos heteus, dos fariseus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus e dos girgazeus e dos jebuseus. Ok? Interessante esse capítulo. Pensa em um capítulo muito rico. Ah, Deus chama Abraão, né? A palavra de Deus veio a Abraão numa visão. E Deus faz algumas promessas a ele. Começar com essa promessa maravilhosa aqui: eu sou o seu escudo e darei uma grande recompensa a você. Eu falei para vocês que a gente vai tirar algumas lições. A primeira lição que eu queria tirar aqui essa manhã é: Deus é a nossa proteção. Irmãos, independente do que aconteça, independente das dores desse mundo, Deus é a nossa grande recompensa. Deus é a nossa grande proteção. Deus fala para Abraão assim: você não deve ter medo, eu sou a sua proteção. Então, quão difícil foi para Abraão isso? Olha, Abraão estava longe da sua casa, ele já tinha saído da sua casa, ele estava longe da sua parentela. Deus faz, às vezes, pedidos absurdos para a gente, sabe? A gente tem que entender isso, irmãos. Deus, às vezes, faz pedidos absurdos para a gente. Porque nada se encaixa de maneira perfeita dos pedidos de Deus com as coisas desse mundo. Isso é uma coisa que nós temos que entender aqui nessa terra. Nada se encaixa de maneira perfeita aqui. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós queremos que as coisas se encaixem de maneira perfeita como nós pensamos. Ah, no contexto da maioria aqui, né? Ah, eu vim para os Estados Unidos aqui, então vai tudo, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou ter a documentação, vou ter... Nada se encaixa de maneira perfeita nos planos de Deus. Sabe por quê? Porque os planos de Deus, ele nem, nada tem a ver com essa terra aqui.
A gente vai já ver aqui isso aqui no verso. Nada tem a ver com essa terra. Todos os planos de Deus para as nossas vidas têm a ver com a nossa salvação e com a eternidade. E tudo que acontece aqui nesse mundo, o sofrimento, a alegria, ó, preste atenção nisso, o sofrimento, a alegria, a dor e o contentamento, tudo tem a ver com o plano de Deus para a nossa salvação eterna. Mas nós estamos tão focados com as coisas aqui dessa terra que muitas vezes isso embota o nosso entendimento com respeito às questões que Deus tem para nós. E olha ver como isso é fácil. Quando Deus falou e prometeu para Abraão, né, é, eu vou te dar a herança, né, você vai ser abençoado. Abraão fala logo assim, não, mas eu não tenho filho. E é meu herdeiro que vai ser, e o meu herdeiro vai ser um servo daqui que nasceu na minha casa. Ó, sempre a nossa mente ela está voltada para as coisas aqui da terra e isso nos faz não entender os planos de Deus, nos faz perder a compreensão plena dos planos de Deus. Deus havia feito uma promessa para Abraão quando tirou ele da terra de Ur dos Caldeus. Eu vou te multiplicar, você vai ser grande, você vai ser como a areia do mar. E Abraão agora não tinha filhos, o tempo foi passando, a velhice foi chegando, e ele foi pensando, então eu sei como é que vai ser. Ó, presta atenção, uma coisa interessante. Eu sei como é que vai ser. Vai ser esse meu servo que nasceu aqui, ele vai ser meu herdeiro. Os planos de Deus, eles não são de acordo com o que nós pensamos. Eu gosto muito de Provérbios 16:1. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, a gente pode fazer nossos planos, Deus permite que a gente faça nossos planos, mas a resposta certa ela vem dos lábios de Deus para a nossa vida. Aí Deus falou para Abraão assim: não, você não está entendendo nada. O seu herdeiro vai nascer de você. Vai ser um filho que vai nascer da sua semente. Você vai ter um filho, Abraão. Então vamos fazer o seguinte: sai da tua barraca, sai da tua casa aí. Olha para o céu, conta as estrelas, se é que a podes contar. Irmãos, queridos, as bênçãos de Deus, elas são tão grandes nas nossas vidas que nós não podemos contar. Agora, não se engane. Essas bênçãos incontáveis não são bênçãos terrenas apenas. Essas bênçãos de não poder se contar é aquilo que Paulo falou, que nem olho viu, nem ouvido ouviu, entende? Nem se percebeu por entendimento humano. Olha, vai ser coisa grandiosa. A gente vai já ver isso aqui de maneira interessante. Ó. Bênçãos incontáveis. Você pode contar as estrelas do céu, Abraão? Claro que Abraão não podia contar as estrelas do céu. Aí Deus fala: assim vai ser a sua posteridade. Você nem imagina. E Abraão, a Bíblia diz assim: Abraão creu e isso lhe foi atribuído por justiça. E outro ponto aqui dentro da nossa mensagem: você precisa crer de verdade naquilo que você não está vendo. Entende uma coisa? Você precisa crer de verdade naquilo que você vai estar vendo. E a nossa maneira de crer é diferente, né? Às vezes a gente pensa assim, mas pastor, a gente vai crer, pastor Newton, eu vou crer assim nisso mas como é que eu vou ligar esse pensamento de crer na certeza da promessa? Ó, você não precisa crer pensando assim, eu já sei como vai acontecer. Não é sobre isso. É dizer assim, ó, eu sei que vai acontecer, eu não sei quando vai acontecer, eu não sei como vai acontecer, mas eu sei que Deus está cuidando de mim. Porque foi isso o começo que Deus falou lá, eu sou o seu escudo. Pronto, é isso que você tem que acreditar. É sobre isso. Deus está comigo. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que Deus está comigo. É isso que eu tenho que acreditar. E aí, é, Deus pede uma coisa para ele aqui, né? Deus pede uma coisa para ele. Mas porque Abraão fala assim: como saberei que herdar? Deus faz um pedido aí para Deus. E aí, Senhor? Olha que interessante. Não é errado você questionar a Deus nas suas orações e conversar com Ele, bater um papo com Deus, porque aqui a gente vê um papo sendo batido com Deus, né? Uma conversa. E não é errado você questionar a Deus, porque Deus falou para ele assim: você vai ter uma herança grande e essa terra aqui que você está, vou dar para você. E aí Abraão falou: e eu vou saber que essa terra vai ser minha como, Senhor? Aí Deus propõe esse pacto aqui diferente, né, que a gente viu, traga os animais cortados ao meio. Imagine vocês que mais ou menos assim, pegava um animal que cortava ele ao meio e botava no chão a sua carcaça, fazendo um corredor.
Um animal aqui, outro aqui, um animal aqui, outro aqui. Tinha uma carcaça, uma cena bem feia, né? O sangue escorrendo ali e aquele corredor ali. E o que era aquilo? Era um pacto da época, um pacto que as pessoas faziam na época. Quem propunha o pacto? Propunha os animais eram cortados, e aí os dois passavam de mãos dadas entre os animais, e a morte dos animais simbolizava a morte de quem quebrava o pacto. O sangue dos animais simbolizava o derramamento de sangue de quem quebrava o pacto. E agora imagine vocês, olha que coisa interessante. Abraão cortou os animais ao meio, botou ali e ficou esperando o quê? Vocês imaginam porque Abraão ficou esperando? Ele ficou esperando Deus passar. Foi isso que Abraão ficou esperando. E aí, por isso que eu pedi que vocês tivessem atenção no texto. Olha que coisa linda. O texto, a história começou que horas? A história começou de madrugada à noite, porque Deus pediu que ele contasse as estrelas do céu. Então a história começou de noite. Deu o pôr do sol e Deus não tinha passado. Deu o pôr do sol e Deus não tinha passado. E o que Abraão ficou fazendo? Abraão passou o dia todo esperando Deus passar em frente dos animais. E aí começou a vir urubu, começou a vir ave de rapina, e ai, vai comer os pedaços. E se eles comerem os pedaços dos animais, como é que Deus vai passar e como é que o pacto vai ser cumprido? Olha que coisa linda. Abraão acreditava tanto, ele tinha tanta certeza que Deus ia passar, porque Deus tinha proposto o pacto para ele, que ele ficou lá. Eu gosto de imaginar as coisas bíblicas, porque isso me dá mais ânimo dentro da promessa. Com um pedaço de pau, né? Pegou aqui um porrete, uma madeira, e ficou enxotando os animais. Sai daqui, vocês não podem comer. E o negócio ficou ali, o sangue derramado, e eles enxotando, 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 enxotando. E nada acontecia. Deus não vinha. E o pôr do sol foi chegando. O versículo 2 diz: ao pôr do sol, aí acontece outro ponto. Um profundo sono caiu sobre Abraão. Ele estava tão preocupado com os animais e ele dormiu. Deus o fez dormir. No hebraico, esse profundo sono é o mesmo sono que Deus deu a Adão quando fez Eva. É a mesma palavra, um sono profundo que Deus fez ele cair, para que ele descansasse plenamente em Deus. E ele descansou. E nesse sono, Deus fala com ele de novo. Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia. Olha que interessante. Deus está falando para Abraão do êxodo, do Egito. Vão passar 400 anos e o seu povo gigantesco vai estar no Egito. E eles vão sair de lá ricos. E se você vê lá no Êxodo, ele sai com animais, sai de lá rico. E eles vão sair de lá ricos, porque não se encheu ainda a medida do pecado dos amorreus. Às vezes nós olhamos, às vezes eu vejo alguma explicação de algumas pessoas, de alguns teólogos, de alguns pregadores, sobre a questão da morte das outras nações. A pessoa fala, não, que Deus castigou essas outras nações. Deus deu uma misericórdia de 400 anos para aqueles povos voltarem para Deus. 400 anos. Depois mandou o juiz através do povo de Israel. E Deus falou tudo isso para Abraão. Ó, o povo vai ser peregrino, depois eles vão sair, a terra que eles é, têm vão ser de vocês, porque a minha medida não se encheu ainda, mas vai se encher. Outro ponto aqui. Queridos, Deus tem tempo de misericórdia. Deus tem tempo de graça. A gente não pode brincar longe dos caminhos de Deus. Deus dá tempo para você se converter. Eu não sei como é que está a sua situação com Deus aqui nessa manhã. Se você veio aqui para esse culto, se voltando para Deus, para ter a misericórdia dele. Deus quer um povo santo, escolhido, separado para ele. Deus quer seriedade na nossa vida cristã. Olha como Abraão levava a sério a vida cristã dele, a fé dele. Ele estava ali desde a madrugada até o pôr do sol, enxotando animais, porque tinha certeza que Deus tinha feito um pacto com ele. E ficou ali. Agora tem outro ponto também. Abraão não precisava ficar preocupado em enxotando os animais. Porque quem propôs o pacto foi Deus. Então era para ele ficar sentado esperando. Uma hora Deus ia passar. Mas por que a demora? Por que a demora? Porque a demora é uma das maneiras de Deus nos ensinar a esperar e confiar nele.
Ai, como é bom, né? Quando a gente, isso deve ter acontecido várias vezes com você. Quando você vai para um médico, chega lá e diz assim: ah, já é a sua vez. Ai, coisa boa, não vou precisar esperar. Já é a minha vez. Você chega no banco e quando entra assim no banco, ai, o banco tá vazio. Pegou a senha, já é a sua vez. Esses dias eu fui no cartório e quando eu olhei assim o cartório, ai, tava, graças a Deus, quando eu peguei a senha, ai, eu já sou o próximo. É bom quando nós somos o próximo. É bom quando nós chegamos à nossa vez. Mas com Deus não é assim. Não é o nosso tempo. É o tempo dele. Deus fez ele dormir e quando ele acordou, os animais estavam lá. As aves de rapina nem tinham comido os animais, porque Deus havia cuidado deles. Aí vem a beleza, para mim, também, né, desse texto, que é muito rico, no versículo 17. Quando o sol se pôs, o sol se pôs, ou seja, ao pôr do sol, Abraão estava preocupado. Quando o sol se pôs, então isso durou pouco tempo, né? O pôr do sol, a casa do sol dura aí 20 a 30 minutos. Então, quando o sol se pôs, houve densas trevas, tudo ficou escuro, aí ficou muito escuro, né? Ou a gente sabe que o pôr do sol não é tão escuro assim, mas quando o sol se pôs, ficou muito escuro. Aí Deus veio num fogareiro de fogo e passou entre os pedaços dos animais. Glória a Deus. Deus seja louvado. É isso mesmo, queridos. Deus propôs um pacto com seu filho Abraão e ele passou entre os animais. Ele cumpriu a parte do pacto. Só que acontece uma coisa aqui: o fogo queimou os animais. E Abraão não precisou passar. Abraão não precisou passar. Sabe por que Abraão não precisou passar? Porque se Abraão passasse, ele quebrasse a parte dele, ele teria que morrer. E no pacto que Deus cumpriu para você, ele sabe que você vai cair. Ele sabe que eu vou pecar. Ele sabe que a gente não vai conseguir cumprir a parte. E por isso ele cumpre as duas partes no trato. Ele sustenta a mim e a você com a obediência dele. Ele sustenta a mim e a você com a graça dele. Ele fez um pacto com Abraão e hoje ele quer fazer um pacto com você. E o pacto dele comigo e com você, eu vou sustentar você. E quando você cair, como diz lá em João 2:1, filhinho, essas coisas eu escrevo para que não pequeis. Mas se todavia vocês pecarem, vocês têm um advogado no céu, Jesus Cristo justo. Eu vou pegar você pela mão e vou levantar você. Quando você não puder, eu vou te sustentar. Quando você vacilar, é só você estender a mão, como Pedro vacilou lá no lago Genezaré, e Deus estendeu a mão para ele e disse: vem cá, você tem pouca fé, mas eu vou fazer você. Já que você não pode andar pelas águas, eu vou carregar você nos braços até o barco. Então, às vezes você não vai andar nas águas, mas Deus vai carregar você nos braços até o barco. Às vezes você vai pecar, mas o advogado no céu, Jesus Cristo, o justo, vai perdoar. Como diz lá em Miqueias 7:19, né, ele vai jogar os nossos pecados nas profundezas do mar. Deus não permitiu que Abraão passasse pelos pedaços, querido. Deus não passou junto com ele, só Deus passou para dizer que essa promessa, Abraão, será cumprida e a sua posteridade será um grande povo. Queridos, a nossa promessa não é de Canaã terrestre. A nossa promessa não é de uma grande herança aqui na terra. A nossa promessa é de uma grande herança no céu. A nossa promessa não é de nós alcançarmos uma grande multidão em batalha com o povo aqui na terra. A nossa promessa é dos anjos, com milhares e milhares de anjos, nos pegando pelo braço e nos levando para o encontro com o Senhor nos ares. A nossa promessa, olha que Deus falou para Abraão, interessante. Você vai descansar, Abraão, com seus pais. Você vai morrer, mas eu vou cumprir a promessa. Abraão nem viu a promessa ser cumprida, mas Deus cumpriu. Mas eu queria terminar dizendo uma coisa para você aqui essa manhã. Mas nós vamos ver a promessa sendo cumprida. Por mais que nós venhamos a descansar, nós vamos ver a promessa sendo cumprida. Porque nós vamos acordar para ver essa promessa cumprida. E eu tenho orado a Deus constantemente por essa promessa de maneira mais firme ainda, né? Eu falei na vez anterior que eu falei para vocês que eu perdi a minha irmã no ano passado. Dia 20 de junho de 2023, a minha irmã descansou no Senhor por causa de um câncer. Está bem ali deitada aqui num quarto aqui, a minha sobrinha. Tem 14 anos. Ela ficou comigo. O presente que a minha irmã me deixou.
para que eu cuide dela, para levar ela para o céu. No dia 17 de junho saiu a adoção dela. Eu adotei como minha filha. Agora ela era minha filha. Eu tenho uma filha que Deus me deu. Nossa, como Deus é, fez diferente a promessa do que eu pensava. Eu tenho dois filhos, um de 17 e um de 19 anos. Filhos meus, né, da minha carne. Eles saíram. Na verdade, a Lívia também é da minha carne, porque ela é filha da minha irmã. Mas eu tenho dois filhos que eu planejei. E eu tenho uma filha que Deus me deu. E o plano de Abraão naquele dia, enxotando os animais, era: eu vou passar aqui com Deus. Ele vai vir, nós vamos passar junto pelos pedaços. Esse Deus passou sozinho para fazer o pacto com ele. Queridos, Deus está fazendo a parte dele. Deus está fazendo a parte dele. E você pode pensar assim, mas pastor, você perdeu a sua irmã, né? Eu perdi, talvez alguém aqui, eu perdi alguém, eu perdi isso, eu perdi aquilo, eu não tenho um emprego. E Deus está fazendo a parte dele, né? Lembra do texto? E duras trevas caíram e Deus passou. Quando as duras trevas caírem, Deus passa. Deus vem. Deus mostra a vontade dele. Que Deus possa te abençoar, meu querido irmão. Que esse dia possa ser um dia das duras, que possa, se for um dia das duras provas, que seja o dia que Deus passe pela sua vida. Se for o dia das duras alegrias, que possa ser, você ter a certeza que é o dia que Deus está cuidando de você. Deus fez um pacto com Abraão. Deus fez um pacto com a gente. O pacto com Abraão foi através do sangue dos animais cortados ao meio. O pacto com a gente foi através do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sangue derramado por mim e por você. E que a glória e a honra dele possa ser sobre você, sobre a sua vida, sobre o seu dia, para que você possa ter a certeza que a promessa será cumprida. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus.